Olá, pessoas maravilhosas aqui do meu canal, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Aqui é a Casa da Ká, se você ainda não me conhece, eu sou a Cauane. E hoje, gente, vim bater um bate-papo com uma amiga que eu já conheço já há um tempo. E ela vai trazer uma história pra vocês muito legal, tenho certeza que vocês vão amar. Então deixa teu like, não esqueça de compartilhar com um amigo, com uma amiga que pode gostar desse tipo de conteúdo. E olha, se prepare pra esse bate-papo, que hoje esse bate-papo está incrível. Eu vou trazer ela pra vocês. Gente, ó, essa é a Giovana, que eu falei pra vocês. Eu estou hoje fazendo esse vídeo num lugar muito especial, eu estou na Itália. Eu vim conhecê-la pessoalmente, a gente se conhecer pessoalmente, só que não assim profundamente, se conhecer pela... Oi, tchau na balada, né? Oi, tchau na balada. Aí depois, muitos anos depois que a Giovana transicionou, a gente acabou se reconhecendo no Facebook, batendo papos, vários papos. E então eu vim pra cá pra gente se conhecer e bater um papo legal. Eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Então, Giovana, se apresenta pra gente, da onde que você é. Bom, meu nome é Giovana, eu sou de São Paulo, né? Eu já moro aqui na Itália já tem quase 7 anos. Eu, por muito tempo da minha vida, eu toquei guitarra em São Paulo, né? Eu tinha uma banda com a minha irmã por mais ou menos 7, 8 anos e a gente fez um monte de show, tipo, eu já toquei umas 50 vezes, uns 50 shows em São Paulo no período de, tipo, 6 anos mais ou menos, em todas as casas de rock, a gente tocava uma coisa um pouco mais agressiva, pesada, que é o heavy metal, a gente tocou em todas as casas lá, né, isso eu falo de 20 anos atrás, né, e eventos públicos também, né, e depois de um certo tempo eu parei de tocar e eu não conseguia conciliar a minha cabeça, que eu já sabia que eu era assim de quando eu tinha 7 anos já, né? E a coisa pra mim não era uma coisa que eu conseguia gestir as duas coisas junto. E muitos anos depois eu comecei a minha transição com 35, hoje eu tenho 41. Tá, mas conta pra gente como é que foi tua infância? Desde criança você já sentia, assim, uma coisa diferente? Como é que foi tua infância? Você chegou a sofrer bullying na escola ou não? Bom, eu já com 7 anos eu comecei a perceber isso quando eu comecei a ver as trans na televisão, tipo, que era pouquíssimas vezes que se via, né? Eu tô falando, tipo, dos anos 80, final dos anos 80, né? Eu sou de 82. Então, 82 mais 7, quanto que é? Matemática não é meu forte. Lá para 89, 90, principalmente quem se via mais, que era até o Jorge Lafon, a Vera Verão, né? Que tava sempre na Praça é Nossa, lembra? Acho que naquela época também tinha bastante Silvio Santos, que ele levava as trans. Que levava as trans no show de calouros, não era um negócio assim? E eu vendo tudo aquilo, eu comecei a me identificar, mas eu sempre tive um pai completamente homofóbico. E uma coisa que me bloqueou completamente. Eu passei a minha vida toda achando que eu nunca ia fazer minha transição por causa do meu pai. A minha mãe não, minha mãe era maravilhosa, sempre me apoiaria em qualquer situação, como me apoiou quando eu revelei que estava fazendo a transição. Mas no caso não era tão fácil, porque eu não podia, falar pra ela e ela não falar pra ele. Se eu falasse pra ela, mãe, eu quero fazer uma transição, eu quero ser mulher, ela ia falar assim, não, eu te ajudo, eu te dou todo o apoio, mas eu tenho que falar com o seu pai, até porque não tinha como esconder, né? Ia começar, ele ia ver, não tinha o que fazer, né? Tá, mas e na escola como é que era? Tranquilo? Você já sentia alguma coisa? Ou na escola você escondia e você ficava com as meninas? Como é que era? Eu consegui esconder a minha vida toda, desde a escola, até eu era Então ninguém sabia que você era... Ninguém sabia, eu sempre fiz na escola, eu sempre era também um daqueles que ficava zoando as gays. Era bem aquela coisa do hipócrita, filho da... Posso falar? Do hipócrita, filho da puta, que sabe que gosta, faz escondido e zoa todo mundo pra tirar o foco da pessoa, né? Pra ninguém desconfiar. Então,
na escola eu fazia bullying com aqueles que eram os viadinhos e tal, essas Ninguém coisas. faz bullying com isso, você tem que fazer bullying com os outros. E assim, eu queria muito um dia poder encontrar aquelas crianças com quem eu era criança também e fiz a bullying pra pedir desculpa de verdade. Se tem alguém que estudou comigo quando a gente era criança e que eu fiz bullying e estiver assistindo me reconhecer, eu peço desculpa. Publicamente e até pessoalmente eu pedirei, entendeu? Mas você, quando você era menino lá na infância, você nunca sentiu vontade, tipo aquela vontade de dar uma brincadinha com menina, uma coisa assim? Eu tinha vontade, mas não fazia. Eu não fazia. Eu fazia de tudo pra me verem com as meninas, de pegar as meninas, de fazer o que. Tanto que depois, quando eu tive a banda, ali por volta de 16 anos até uns 23. Aí você pegava todas as meninas. E era até que não era difícil também, porque você tava tocando, um monte de gente conhece tua banda, tem tipo as meninas que seguem a banda, tal, não sei o que lá. Nossa, e você sempre acaba comia um monte e tal, não sei o que lá, mas tipo, não era aquilo que eu queria mesmo, né? Tipo, na verdade, eu fui tipo, quando não era assim, eu fui um grandíssimo ator, porque eu enganei todo mundo a vida toda. Todo mundo pensava, é um buceteiro, gosta disso, gosta daquilo, mas tipo, é machão, e isso, aquilo e nada. E consegui esconder de todo mundo, menos pra uma pessoa, que era uma menina, uma baixista que tocou com a gente por um período de mais ou menos 3 anos. E ela sempre fazia as piadinhas pra cima de mim, falando, você com essa pose toda de machão, não, você é uma borboleta, você é uma borboleta. E tipo, sempre, pitbull, pitbull, não sei o quê. E quando eu fiz a transição e revelei pra ela, ela falou, eu sempre soube. Lembra que eu ficava te chamando de borboleta? Porque eu via nos seus olhos uma pessoa só. Tipo, tinha certeza. De resto, mais ninguém. Você sabe, comigo foi totalmente ao contrário. Desde criança, eu nunca consegui esconder. Era muito mais forte que eu. E muitas vezes eu chegava a chorar. Por que eu não consigo ficar com mulher? Por que sabe? Porque na nossa época era muito pesado, assim, a sociedade, né? Tem aquela diferença, né? Hoje em dia é mais aberto. É mais aberto, porque tudo que você quiser saber, você encontra na internet na hora, independente da idade. Se você tá começando, tem 10 anos. Eu acho que pra você ainda pior, né? Porque a tua época era pior ainda, né? Nem internet existia, pra começar. Nem computador, nem nada. Na minha época também não existia. Então, quando eu comecei, eu não entendia nada. Não sabia, as pessoas não falavam, então eu não entendia. Era uma coisa mais forte que eu. E, tipo, eu não podia falar pra minha mãe também, porque minha mãe sempre foi muito agressiva comigo. E então eu tinha muito medo de falar pra minha mãe o que eu tava sentindo, as minhas vontades, porque eu sabia que ia apanhar. Então muitas vezes eu levava bullying na escola, apanhava na escola dos garotos e depois apanhava em casa. E eu tinha medo de apanhar em casa de novo por falar, então eu não falava pra minha mãe, né? Então. E aí, depois da tua adolescência, aí você tocou muita guitarra, pegou muitas meninas. E aí depois você foi crescendo e aí você foi aflorando mais essa vontade de... Primeiro conta pra gente, né? Depois você viu que não era mais a tua praia meninas, antes você tem uma filha, né? Eu tenho um filho de 21 anos já. Nasceu quando eu tinha quase 20 anos. E nessa época que você pegava meninas. E era principalmente aquela coisa, provar pra todo mundo, tipo, não provar, tirar qualquer dúvida que alguém podia ter de mim, de que eu era assim, né? Então, já fez um filho, nossa, que filho bonito, é macho, isso e aquilo, né? Então, tipo, pra tirar o foco completamente, né? Mas o meu filho me trata igual como tratava antes. Foi só um choque quando eu falei. Ele falou pra mim, olha, me dá só uns dias pra eu pensar, não pensar se eu vou aceitar ou não, só pra a coisa sentar na minha cabeça e depois a gente conversa. E quando a gente conversou, ele falou, pra mim é a mesma pessoa, não muda nada e então tudo igual. Tu tentava tirar todo o foco das pessoas, você sentindo, você tinha que camuflar tudo aquilo que você sentia. Exato, esconder. Principalmente por causa do pai, né, que tu tinha... porque sempre foi o meu bloqueio, né, eu não... Então sabendo que todo mundo me aceitaria, e meu pai era homofobicíssimo, eu ia fazer o quê? Claro, muitas afrontaram, como você, mas eu não tive essa coragem de afrontar isso tudo, e tanto que eu comecei minha transição com 35 anos, né?
É, então, e aí depois, aí você começou, você teve vontade de ficar com meninas trans, depois você começou depois dos 20, isso? Com 23, mais ou menos, eu percebi que, assim, eu não... Eu achava que a minha transição eu nunca ia fazer, que eu nunca teria coragem. E falei, mas assim, eu quero estar nesse meio. Sim. E eu pensei, eu acho que me relacionar com as trans vai ser uma coisa que mais fácil de aceitar do que eu me transicionar. E eu comecei a me relacionar com as trans. E foi assim por mais ou menos uns 10 anos. E tua Né? família aceitou de boa? Assim, E foi tranquilo? aceitaram tranquilo, não Ai, que foi bom, né? assim, até o meu pai, que eu falei que sempre foi homofóbico, essas coisas, tipo, depois que viu que, tipo, tinha em casa alguém assim, quer dizer, eu não morava mais em casa, né, mas pelo menos assim, parou de falar as homofobiquices, tipo, na minha frente, ou até começou a maneirar com a minha mãe, falando em casa as coisas, né, tipo, mas assim, é um pouco difícil porque eu não acredito que uma pessoa mudou a cabeça, né? Mudar a cabeça é quando você, tipo, começa a defender a causa, tipo... Mas teu pai também ele é das bem antigas, né? Teu pai tem meu pai quantos tem anos? 75 anos. 75 né? anos, né? Então a gente tá falando de coisa de 15 anos atrás, ele já tinha 60 anos, eu não acredito que uma pessoa vai mudar de cabeça com 60 Mas anos. se ele já difícil, conseguiu né? aceitar e conseguiu respeitar as tuas namoradas quando você teve. Até porque conheceu Não, mudar a gente não alguns, muda, né? mas a gente pode melhorar. Melhorar, mas assim, mas eu não... É uma coisa difícil porque foram 30 ao menos 25 anos da onde que que eu podia ter começado há 25 anos atrás, eu não comecei porque ele que me bloqueou, entendeu? Lógico, se eu tivesse falado, eu me lembro uma vez que ele falou um negócio assim, a gente tava brigando, mas por uma coisa que não tinha nada a ver, acho que por causa de violência, que eu tinha brigado na rua, tal, não sei o que lá. Aí ele falou alguma coisa que se descobrisse que, tipo, que eu era, no caso, no tempo, um ladrão, nem falaria mais comigo. Mas se descobrisse que eu era gay, ele falaria comigo, mas ia morrer de vergonha. E eu tinha o quê? Eu tinha uns 12 anos, eu acho, quando ele falou isso. Porra, como é que eu ia fazer o negócio sabendo que ele ia morrer de vergonha de mim, entendeu? Tipo, Mas eu acho foi que... uma coisa difícil pra mim que eu não consegui superar naquele momento. Mas acho que todo mundo passa por isso, porque também quando a minha mãe descobriu que eu era gay, como eu te falei, né? A gente tava conversando sobre isso ontem. Minha mãe descobriu que eu era gay por uma cartinha que a gente conversava no colégio, assim, as pessoas jogavam. E a minha mãe era agente comunitária de saúde, e ela foi pegar uma borracha, porque eu tava indo pra igreja nessa época, ela foi pegar uma borracha, eu fui fazer um encontro com pessoas da igreja, e aí ela foi pegar esse negócio e ela viu que eu tava conversando sobre esse assunto com o menino. Então, ela descobriu que eu era gay. Quando eu cheguei em casa, ela perguntou pra mim, você é gay? Eu falei, não, não sou. Ela, você é gay? Eu falei, não, não sou, mãe. Aí no outro dia eu fui pro colégio, voltei, quando voltei ela falou assim, você é gay? Começou a me bater. Ela me botou ela me encarregou assim, bem no banheiro, assim, na quina do banheiro, começou a me bater, me estapear. Falou assim, você é gay, eu tenho vergonha de ter tu como filho. Eu nunca vou andar contigo na rua, você é apontada como a mãe. Porque lá no sul é putão. Chama de viado, é putão. Você é mãe do puto. Você é mãe do putão agora. Nossa, que horror. Não quero mais sair nunca mais contigo. Nossa, tipo, eu chorei muito. Passei a tarde chorando. Imagina você escutando a tua mãe. Tipo, minha mãe e o pai se separaram quando eu era muito jovem. Então, quando isso aconteceu, eu fiquei muito mal, porque eu não tinha meu pai. A única pessoa que me apoiava era minha mãe. Minha mãe falar isso pra mim foi, assim, um caos. Eu acho que todo mundo acaba passando, toda a família que... Não toda, né? Porque eu conheço... Esses dias eu trouxe aqui no canal aqui uma conversa com uma mãe de uma menina trans que ela se descobriu faz pouco tempo atrás. E ela tá se transformando, ela tem 16 anos. E a mãe dela aceitou, de boa, tá ajudando a filha. Então, é muito melhor. Então, não todo mundo, mas a maioria dos pais tem um impacto, né? Eu acho que até a moça que eu trouxe aqui teve o impacto de... Tipo assim, quando a filha dela falou assim, ai, mãe, eu sou trans. Ela falou assim, ai, por que, filha? As pessoas não vão aceitar, as portas vão se fechar pra ti, sabe? Na hora ela teve impacto. Ela falou assim, meu Deus do céu, que horror. Mas depois ela falou que ela foi procurar sobre o assunto. E ela é professora, né? Ela foi procurar sobre o assunto e ela viu que não, eu tenho uma grande oportunidade de transformar a minha vida, Então não todo mundo, mas a maioria das pessoas são assim, né? Aquele impacto de cara, fala assim, nossa, e como nossos pais
foram criados de forma De bem forma diferente, uma coisa né? Então, completamente diferente. é uma coisa né? que, imagina, é uma realidade, assim, louca, né? Mas tudo são experiências, são aprendizados pra nossa vida, né? Aí também o acesso à informação também, né? Hoje em dia, um pai que recebe essa notícia de um filho que quer fazer a transição, essas coisas, o pai também pode andar lá e pesquisar, Pode. ver que é uma coisa que tem estudos científicos, não é tipo doença da cabeça, Sim. não é outro tipo de coisa, é uma coisa tipo normalíssima, olha quantas tem, né? E quantas outras não fazem pelo mesmo problema que eu tive ou que alguma outra teve, Sim. que passam a vida toda, né, com essa vontade. Foi o que aconteceu comigo. Chegou um certo ponto da minha vida. Eu tava já com 35, 34, 30, depois dos 33 eu falei, porra, eu já tô com mais de 30. Se eu não fizer agora, eu vou fazer quando? Depois que eu morrer? Não, eu tenho que fazer agora. Ou faço agora ou não faço mais pra sempre, né? Um negócio assim. E aí eu vim pra Itália e comecei a transição aqui. Aí tu veio pra Itália e falou assim, aqui vai ser... Porque, querendo ou não, aqui tu tá longe de tudo, de todos, né? E foi mais fácil. Foi mais fácil isso, você ir né? mais longe da tua família e... Eu até vejo que foi um pouco de covardia minha, de não enfrentar a coisa ali na frente de todo mundo que eu conhecia, mas foi o modo que eu encontrei, tipo, de fazer a coisa. O início que é sempre o mais difícil, né? Os primeiros passos, essas coisas. Eu programei a minha viagem para vir para cá e comecei uns 6 meses antes a tomar os hormônios, tal. Só não ficava mais sem camiseta em casa, tipo, eu tava com meus pais ainda, pra ninguém ver. Um pouquinho antes eu comecei a fazer umas sessões de laser e tal, e quando tu chegou, começou no Brasil a tomar os hormônios já? mas alguns meses, poucos meses antes de vir, né? Então não era uma coisa já visível logo de cara, né? Tá, mas vamos começar, a gente passou um assunto, acho que vai ser bem interessante a gente conversar aqui. Antes da Giovana vir pra Itália, ela era personal trainer. Também. E também, além de estar ficando com meninas trans pra esconder ou pra tentar ficar mais perto daquilo que ela gostava, ela tomava muita bomba e em vez de hormônio, ela trocou hormônio por a testosterona pra Exato. ficar grande, porque... Conta aí pra gente. Isso foi um período que depois que eu parei de tocar, né? Aí eu tive um período, esse período que eu comecei a me relacionar com as trans foi também o período que eu comecei a fazer academia, essas coisas, né? E depois é uma forma de me autoafirmar. Como eu peguei gosto pela academia, comecei a tomar os anabolizantes como todos tomam, né? Todo marombeiro toma. E foi até uma forma de me auto-sabotar, para me dificultar, porque a minha vontade de fazer minha transição se tornava cada vez maior. E eu não queria também, queria me bloquear para dificultar, para não fazer. Então, porra, eu tomei todo tipo de bomba durante belos aninhos aí. Eu não sei como, eu nunca tive problema de fígado, hepatite, todas essas coisas. Espero também não ter, não, né? Mas se não teve, não vai ter mais. Mas aí depois foi mais ou menos por um período de quase 10 anos também, 23, 33, quase aí uns 8 anos nesse rolê aí, né? E me auto-sabotando para não conseguir fazer, para não ter a coragem de fazer, né? E foi bem isso daí que aconteceu. Depois foi bem mais difícil, porque eu já estava muito maior, cheguei a pesar 98 quilos, o braço tinha quase 50 centímetros cada braço, né? Então para perder tudo aquilo foi tudo para esconder aquela... botar debaixo do tapete. Botar debaixo do tapete, porque ele não queria que ninguém visse, exato. Botar debaixo do tapete, mas importante que tu conseguiu. E aí você veio pra Itália, começou a tomar os hormôniozinhos, começou a juntar teu dinheirinho devagar, as coisas. E também a Giovana teve uma ajuda, né? Conta aí pra gente. Foi, então. Ela caiu na mão de uma boa pessoa. Eu caí na mão da pessoa certa. Aliás, bom, eu cheguei aqui na Itália há quase 7 anos atrás, né? E foi no final de 2016, perto do Natal. Mas eu cheguei aqui homem. Tipo, eu trouxe a mala, tipo, 90% das coisas era de mulher também, né? E era outra coisa, porque quando eu saía de homem e tal, no começo, né?
Aí eu cheguei aqui e assim que eu cheguei fui trabalhar na casa de uma trans. Cheguei lá e quando a gente abriu quando ela abriu a porta, parece que tipo teve a mágica, aquela mágica da Dona Florinda com o professor Girafales. A gente abriu uma, olhou na cara da outra e tipo parece que foi tipo amizade eterna à primeira vista, assim, né? E dali, quando eu entrei na casa dela, ela já pegou e falou assim: ah, você quer fazer a transição? Então vem cá, você vai fazer exatamente o que eu vou te falar pra fazer. Não me conteste, não me enche o saco, não fica falando tipo, eu não quero, porque eu também tinha um pouco de resistência de tomar os hormônios, que eu tinha até medo daquele negócio da NECA não funcionar, de não trabalhar e blá, né? Então mas aí ela pegou, me ajudou em tudo que eu precisei, sempre foi. Depois que eu saí eu morei os 3 primeiros meses mais ou menos com ela, depois cada uma pegou o seu percurso, né, e cada uma foi para um lado, mas a gente sempre se falando, sempre em contato, tanto que tantas vezes a gente passa os perrengues, não tem para onde ir, chega na casa, a casa é toda fodida, ou a dona da casa te dá o doce, isso, aquilo, e quando não tinha para onde ir, para onde que eu ia? Rafaela, eu me fudi. Ela falava, vem pra cá. Não me pedia um centavo, me ajudava. Se eu precisava trabalhar na casa dela, ela me falava, trabalha, faz seu dinheiro e volta a fazer suas coisas, tal, não sei o que lá. Sempre foi, tipo, a minha mãe, 10 anos mais nova que eu, né? Foi bem assim, ela tem exatamente 10 anos a menos do que eu e sempre cuidou de mim, sempre me ajudou. Quando eu consegui fazer o dinheiro para colocar meu peito, ela saiu da cidade dela com um motorista, né, de carro, 6 horas de viagem para vir até a minha casa, dormir comigo, para de manhã a gente ir, o motorista estava lá também com a gente, para de manhã a gente ir para a clínica, eu colocar o peito, para quando eu acordasse algumas horas depois esperar fazer o xixi, né, que quando se faz a cirurgia com anestesia tem que esperar, e ir embora. Ficou me esperando aquele tempo todo para quando eu sair da clínica, mais 6 horas de viagem para ir para casa dela, para ela cuidar de mim durante tipo 10, 15 dias, para depois eu poder voltar a trabalhar tudo. Foi tipo minha mãe em todos os sentidos, né? Sim, e teus hormônios foram, você tomou por conta própria, você foi no médico, como é que foi? Eu tomei o que ela me falava para tomar. Por conta própria. E aqui na Itália é fácil de conseguir hormônios assim? Teve lugares que eram fáceis, como é que se chama o Proginova, que era aquele que eu tomei sempre, vários lugares eu não conseguia comprar sem receita, mas tipo, tinha alguns lugares que comprava, então não tive muita dificuldade não. E tu tomou hormônio por quanto tempo antes de fazer a cirurgia? Foi muito tempo? Foi... Antes da cirurgia, 2 anos. Você tomou 2 anos, né? Foi quase 3 anos, né? Um pouquinho. Acho que foi isso aí, porque eu comecei um pouco no Brasil, né? 6 meses antes de vir. Eu coloquei o peito quando eu tava aqui já 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos. Aí depois que eu coloquei, continuei por mais uns 2 anos e depois agora já tem tempinho eu parei. E como é que foi tomar hormônio pra você? Foi de boa, assim? Mudou, porque sempre dá uma mudada na nossa cabeça, a gente fica meio esquecida. A gente fica meio sensível. Aconteceu isso contigo também ou foi de boa? Não. A NECA tombou, não tombou? A NECA não tombou. Isso que foi importante, que foi fundamental, né? Mas no caso, foi um período, justamente aquele período que a gente está no giro, né? 2 semanas aqui, 1 semana ali, isso e aquilo, sempre sozinha. Tipo, a minha única amiga, eu tinha 2 amigas, né? Uma infelizmente morreu no começo da pandemia e a outra era essa minha amiga, que foi minha mãe, a Rafaela. Mas ela nem sempre estava perto, ela mora num lugar até de difícil acesso na Itália, que é uma cidade ali perto da Eslovênia, já um lugar bem fora de mão, né? Não é tipo uma parte meio central, então ela nem sempre estava perto fisicamente. E eu sempre sozinha, 2 semanas aqui, 1 semana ali, hormônio, não queria sair para não perder trabalho, porque você tem que pagar diário, tem que pagar anúncio, tem que pagar isso, aquilo, tem que sobreviver, tem que fazer o dinheiro do peito, tudo isso, aquilo. Então eu praticamente não saía, não me divertia, ficava o dia inteiro em casa, esperando para trabalhar e também...
você fica o dia inteiro em casa, na cama, vendo seriado, filme, isso, aquilo no notebook e sempre com a luz apagada. Então, é uma coisa que te deixa naquelas casas pesadas também, né? Com toda aquela energia da pessoa que estava antes e antes e antes. E é uma coisa que é uma situação que te deixa meio que numa depressão. Mas mesmo, junto com né? os hormônios também, porque os hormônios dão uma modificada, de ficar meio birulita da cabeça, não fica? Se numa situação assim já é uma coisa depressiva, com o hormônio fica ainda mais, né? Porque você tá tendo todas as mudanças psicológicas também, porque te afeta psicologicamente na cabeça. Você fica muito sensível, assim? Ah, eu cheguei bastante, viu? Esse período sensível, era bem difícil mesmo. Porque também você não tinha praticamente com quem conversar assim, tete a tete. Né? Aqui na Itália, quando você chega, a Itália, a gente precisa eu ficava sempre viajando. Eu já morei aqui na Itália, né? Como você sabe, a gente fica viajando e aí nessas viagens é muito tempo sozinha. A gente vê poucas pessoas, só clientes que a gente vem e vão. Então a gente fica meio assim, com certeza. E tipo assim, tu tem alguma coisa assim que tu pode deixar aqui, uma dica pra quem tá na transformação, na transição, que tem vontade? Tu acha que tem idade pra se transicionar? Tu acha que as pessoas podem assim enfrentar seus medos? Tu acha que valeu a pena pra você? Olha, pra mim valeu. Eu acho que eu me arrependo, mas não me arrependo de não ter começado antes, né? Porque tipo, eu não tive uma vida antes da transição, tipo uma coisa depressiva, de uma pessoa que vivia depressiva porque não tinha essa coisa dentro de mim. Eu me adaptei pelo aquilo que eu achava que ia ser minha vida, né? Aí teve as mudanças, eu sempre me adaptei e tal, mas assim, se eu pudesse ter feito antes, eu teria feito antes, porque tipo, eu não tive aquela fase menininha, garotinha. Eu comecei com 35, hoje eu tô com 41, né? Então eu já vi até muita gente que começou depois de mim também, né? Com 40, isso, aquilo. Mas assim, o que eu posso dizer é que hoje em dia a informação é muito mais fácil, né? Tipo, uma pessoa que quer começar agora, independente da idade, já tem tudo na mão ali no celular. Uma pessoa jovem que quer começar e quer explicar para os pais, não é que é a palavra da pessoa que pensa assim, explicando para o pai. Não, tem uma porrada de coisa científica, estudo, medicina, que fala disso. Então, é difícil, mas é mais fácil porque você tem base científica. Contra a ciência não tem argumento. Contra fatos não tem argumento. Não é opinião isso. Tipo, quem pensa que, tipo, é opinião, porque acha que é assim ou é assim, tipo, é idiota. Porque, tipo, tem estudo, não é opinião. Não é porque eu acho que é assim ou assado. É assim, teve estudo de décadas para chegar nesse denominador comum, né? Então, hoje é muito mais fácil. Tem psicólogos, você consegue ter um apoio mais palpável, né? Você poder ajudar a família, às vezes a pessoa não consegue entender, pra pessoa conseguir te entender, é mais fácil, com certeza. E com certeza também o apoio da família. E falando em apoio da família, depois que você fez a transformação, que você fez a sua transição, que você tava bem feliz, a tua mãe tem certeza que aceitou, porque você sempre falou que a tua mãe sempre foi super tranquila. E o resto da família, irmãos, o pai, principalmente o pai, que ele tu chegou a conversar com teu pai? Depois não? Então, na verdade, assim, eu não falo com meu pai desde que tô aqui. Desde que eu fui embora, tipo, sei lá, eu me bloqueei, eu não consigo falar com ele. Eu já tentei algumas vezes. A gente se falou uma vez há uns 2 anos atrás, por causa de um problema que teve lá em casa mesmo, em São Paulo, né, entre a minha família. E aí eu conversei com ele, mas foi uma coisa exclusivamente daquele problema. E até pensei depois que podia acontecer uma reaproximação, mas porra, toda vez, umas 2, 3 vezes que eu tô aqui, já eu pensei em voltar a falar com ele, mas quando eu penso em voltar a falar com ele, chega uma informação pra mim de alguma coisa que ele falou, que me faz ver que ele não mudou, entendeu? O modo de tratar tipo, as filhas dele, porque a gente é em 5, né? E o modo de que fala com as filhas, coisas que pensa, então
eu não consigo ainda. Mas ele sabe da transição. Mas sabe. Ele sabe tanto que agora você é Giovanna. E sabe de tudo. E tanto que assim, eu sou casada já há 2 anos, né? A gente podia falar sobre isso, né? Também, olha, a Giovanna é casada aqui na Itália. Ela tá super bem. E o marido dela super apoia ela, super acompanha ela e apoia. É tão bonito ver vocês dois juntos. Conta aí pra gente um pouquinho desse relacionamento, como é que vocês conheceram. Na verdade, eu acho que eu tenho muita sorte nas pessoas que eu conheço na minha vida, porque além daquela trans que eu falei, que foi tipo a minha mãe, a Rafaela, maravilha. Eu conheci meu marido, a gente se conheceu no Facebook, ficou mais ou menos uns 2, 3 meses conversando, né? Eu morava em Sassuolo, uma cidadezinha na província de Modena, e ele morava em Viareggio, né? E a gente começou a conversar e tal, e o que me chamou a atenção é que quando a gente começou a conversar, passou 30 segundos, ele não falou tipo as palavras pinto, cu, tipo, porque o normal de pedir, me manda foto, manda foto, não pediu nada disso. Passou 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, meia hora, 2 horas conversando e não falou absolutamente nada relativo a sexo, a tamanho disso, daquilo, do que gosta de fazer, nada. Depois passou uns 2 meses que a gente ficou se falando e nunca foi falado de sexo. No comecinho de 2022, acho que foi no primeiro de 2020, aliás, no primeiro final de semana do ano, já em janeiro, a gente marcou de se encontrar. E eu sempre pensei, o cara que falar pra eu ir até ele e me levar pra passear no rolê dele, pra ver as pessoas que ele conhece, conhece e vê comigo, esse aí é o cara. E ele pensava o contrário. Aquela que vier até mim, que não fizer eu andar até ela, que se mostrar interessado por mim, né? Tipo, ele pensava, com certeza, aquela com quem eu vou casar. E foi bem isso que aconteceu. Tipo, a gente morava a 3 horas de distância, mais ou menos, e a gente combinou de se encontrar, de eu vir passar um final de semana com ele. Então eu peguei o trem lá de onde eu morava, 3 horas para vir aqui. A gente se encontrou, passou tipo 3 dias maravilhosos. E o interessante é que assim, a gente nunca tinha falado de sexo, nada. A gente foi descobrir tudo na hora de fazer. Sim. Tipo, a gente se encontrou, foi na casa dele, tomou um vinho, tal, não sei o que lá, saiu pra jantar. A gente jantou, fomos num bar de rock, né, onde estava tocando uma banda do Vasco Rossi, uma banda de cover, né, um tributo ao Vasco Rossi. E ali que a gente deu o primeiro beijo. Ficamos lá um pouquinho e voltamos para casa. Tomamos outro vinho e aí sim que a gente foi descobrir o que um gostava, o que o outro não gostava, o tamanho disso, o tamanho daquilo, como é que faz, como é que não faz. Então isso para mim, eu digo que ele, por todo o momento, antes de fazer, ele nunca disse as palavras não mágicas, que é a palavra que ia quebrar todo o encanto, né? Sim. E não falou em momento nenhum. E aí depois a gente... ele já estava com esse apartamento já praticamente alugado, estava terminando de reformar. E ele falou, por que você não vem ficar comigo? Vamos tentar, né? Eu falei, beleza, eu vou, né? Passou um mês até terminar de reformar o apartamento, eu vim pra cá. Eu vim pra cá mais ou menos no comecinho de fevereiro de 2020. No que eu entrei nessa casa, e a gente começou a se dar super bem. Um mês depois, deu o lockdown do Covid, né? E isso também foi uma sorte tremenda, porque, porra, eu podia estar, se eu não tivesse vindo pra cá, não tivesse conhecido ele, não tivesse ficado com ele, eu estaria morando, tipo, no Residence no começo do Covid e como é que seria? O que seria, né? Porque, tipo, depois teve aquele, como é que se fala, o lockdown, e você não podia trabalhar, você não podia sair, ninguém podia sair, e não podia sair mesmo. Se você saísse de casa, a polícia te parava. Era uma coisa, ali o começo ninguém sabia bem o que era, nem vacina tinha, né? Então era uma coisa complicada mesmo, né? E eu não tive dificuldade nenhuma, porque chegou aqui, a gente ficou em casa aqui. Eu não tive tanto problema de me adaptar a ficar em casa
pelo problema do lockdown, porque eu já praticamente vivia em lockdown há 3 anos, porque eu não saía de casa para fazer nada, ficava sempre em casa para trabalhar. E a cidade que eu morava era tipo pequenininha, não tinha nada. Se eu quisesse um pouco de agitação, tinha que tipo pegar e ir para a cidade mais próxima, que era Módena, tipo a uma meia hora de lá. Então eu pensava, eu vou sair para me divertir, para perder trabalho, isso, aquilo, um lugar que eu tava me dando super bem já há uns 2 anos. Falei, meu, pra mim o lockdown foi tranquilíssimo. Aí depois que acabou o lockdown, eu comecei a viver de verdade a vida que eu nunca tinha vivido aqui, né? E como é que foi? E quando ele perguntou para o teu sogro, tua sogra, então, o pai dele, os pais dele, foi tranquilo, foi de boa, assim? Foi bom e foi logo no começo, porque Já tipo, foi no começo? Foi logo no começo. Eu vim pra cá, tipo, eu vim pra cá no primeiro dia que ele liberou, ele não dormiu uma noite nessa casa sozinho. A gente entrou junto na casa, no dia que entregou a chave, a gente entrou junto aqui. E aí os pais dele já queriam vir já no fim de semana. Eu cheguei, digamos, uma terça, quarta-feira. Quando você veio pra cá, você não se conheceu? Os pais dele? Você não conhecia os pais? Não, a gente se conhece. Eu conheci os pais dele, tipo, 3 dias depois que eu tinha entrado nessa casa. A gente ficou aqui 3 dias sozinho e depois no fim de semana chegaram os pais dele. E já chegaram me tratando super bem. Foi tudo, nossa, os sogros dos sonhos que você pode ter. Até porque a mãe dele tem ali uns 73 anos, Nossa, mais ou menos. Cabeça aberta, né? Tipo... Mas ela é de Roma. E sempre, a vida toda, ela era aquelas que ia na manifestação contra a injustiça, defendendo causas defendendo causas contra racismo, contra exploração de trabalho, contra discriminação de estrangeiro, contra discriminação de LGBT. Então ela sempre foi muito ativista nessa coisa de defesa de direitos humanos daqueles menos favorecidos, né? E o pai dele, até se não era assim na juventude de ser ativo nas manifestações, mas é uma pessoa que nunca discriminou, nunca teve preconceito, sempre foi uma pessoa, tipo, mente aberta, com a mesma idade, com 74, 75 anos, né? Acho que até um pouquinho mais, 76, se não me engano. Eu pra idade, anos, essas coisas, sou meio mal. E depois, com o passar do tempo, o laço familiar foi sendo mais estreito, assim, e a gente tem uma relação maravilhosa de se falar, de sair, disso e aquilo, faz um monte de coisa junto quando a gente tá perto. Vocês vão pescar, vão pra praia. Pescar, vai pra praia, vai dar risada, faz as coisas, eles sabem, tipo, dos meus projetos de música que eu tenho, apoiam também, então eu posso dizer que eu tenho muita sorte nas pessoas que eu conheci. Viu? O importante de tudo isso, assim, é o amor, né? De se amar, gostar, o amor, o real amor, né? A tua família tá feliz porque você tá feliz, que você tá amando, que você tá bem. Quando você tá amando, você tá feliz, as coisas da vida, ela se desencadeiam, as coisas funcionam, né? Uhum. É tão maravilhoso. E aí, quem é que pediu quem em casamento? Conta. Ai, nossa. Conta pra gente. A gente tava... quando a gente fez 1 ano que a gente tava junto nessa casa aqui, um dia ele pegou e ele cozinha super bem, né? Bom, a Cal já tá fazendo os vídeos, fazendo os pratos, né? Até nisso eu dei sorte, né? Sim, tá saindo vlogs aqui no canal daqui, das nossas saídas e tudo mais. E o marido dela, gente, o marido dela cozinha. Até as coisas, ele fala assim, ó, quando a gente chegou, já tinha chegado super tarde, e aí ele fez uma coisa muito rápida, assim, vou fazer uma coisa bem rápida, velote. Ele fez, gente, que macarrão delicioso. E outra coisa, é pasta, tá? A gente já tá aprendendo aqui com o italiano, é pasta e tem 900 tipos de pasta, não é macarrão. Macarrão é um tipo de pasta. É um tipo de pasta, é um tipo do macarrão. O macarrão é um tipo de pasta, pra nós brasileiros, macarrão é tudo, né? Não, aqui... tudo é pasta, mas cada pasta tem um nome. Exato. Tipo, a gente não pode falar que é macarrão espaguete. Isso, tipo, na Itália não existe. É a pasta do tipo espaguete. Né? Tipo, o espaguete não é um macarrão. É uma pasta, né? Gente, ele cozinha super bem. E ontem,
vai sair aqui no canal. Eu gravei a gente comendo um macarrão super diferenciado, que é um macarrão que, essa propaganda desse macarrão, desde eu tava lá na França, é um macarrão com feijão. Gente, gostoso, viu? E dizendo ele que ele não deu tudo, tava uma coisa faltando, mas tava maravilhoso, tava gostoso. Verdade. Tá, conta pra gente aí como é que foi o pedido de casamento. A gente tava, quando a gente fez 1 ano, ele fez, falou, hoje eu vou fazer um docinho, né? E fez o muff, né? Aqueles muffs. E no dia anterior, a gente tinha comido tipo um negocinho, ele tinha comprado umas gotinhas de chocolate, né? E aí no muff, quando chegou o muff, tava com as gotinhas de chocolate em cima. Aí ele pegou e falou assim, olha que o muff e tal, legal, né? Só cuidado quando você for mastigar. Eu falei, cuidado quando eu for mastigar. Aí eu olhei assim, vi as gotinhas de chocolate. Pensei, mas esse chocolate não é nem tão duro, eu não vou masticar o dente com as gotinhas de chocolate. Mas tá bom, né? Falou, vou comer devagar. Aí eu peguei da mordidinha, quando eu vejo lá, tá um anel de noivado. Olha. Nossa, eu não acreditei. Aí quando eu vi, falei, mas que é isso? Aí ele pegou o anel, ajoelhou aqui na mesa mesmo e me pediu em casamento. Eu falei, não acredito que tá acontecendo comigo, né? E foi bem assim, aí isso foi mais ou menos em janeiro, fevereiro de 2021. E aí a gente começou a correr atrás dos documentos, né, para os meus principalmente, não, e até os dele também, né, que não foi uma coisa tão rápida, né. Os documentos, que tinha que vir documento do Brasil também, né, essas coisas, pra gente poder casar. E aí a gente acabou casando em outubro de 2021, ainda no final daquele período de que tinha que usar as máscaras, tanto que, tipo, eu não tinha nem tomado vacina ainda, tipo, não era nem todo mundo que tinha tomado vacina. Depois a gente foi pra lua de mel e eu tinha que ficar fazendo o teste de Covid a cada 48 horas para poder, tipo, entrar em museu, para poder entrar em lugares fechados, né? Tinha toda aquela restrição ainda. Tanto que no casamento, eu e eles pelo menos falaram que a gente não precisava usar máscara, né? Senão ia dar o primeiro beijo de máscara, não dava, né? Mas os outros convidados, tipo, tinha 10 pessoas, né? Não podia nem fazer uma coisa maior também, né? Então tinha algumas pessoas da família dele, tinha uma amiga minha, os nossos padrinhos e tal, os pais dele também. Mas todo mundo de máscara, menos a gente, né? E aí foi bem assim, né? E ela casou de véu e grinalda. Tu tem uma foto fácil pra mostrar pra gente? Você pode botar na tela aqui depois. Posso botar na tela aqui depois. Eu coloco, vai aparecer aqui. Aqui, a Giovana de véu e grinalda, ficou lindo. Que mais? Eu acho que a gente podia falar também, né, como teu marido te apoia e você veio pra cá e, tipo, no meio do Covid e tudo mais, você não sabia o que fazer, ele começou a super apoiar a Giovana, porque a Giovana tocava, né, tocou muito tempo, foi musicista por muito tempo, e aí o marido dela falou assim, vai lá e compra uma guitarra. E ele super acreditou em você, né? Eu acho que você nem acreditava em você, você chegou lá, contei pra gente, quando você chegou contou lá. Quando eu vim pra cá, então, eu te falei, né? A gente ficou praticamente o começo naquele período do lockdown, né? Então, terminou esse período de lockdown quando começou o verão, né? Que aí eles tinham que abrir de qualquer jeito, né? Que senão... E aí eu aproveitei o verão, eu moro a 1 quilômetro da praia, então falei, eu sempre fui branquíssima, tipo, de ficar toda vermelha, ardendo, se tomava sol. E aí, morando na cidade de praia, eu comecei a adaptar meu corpo, a começar a pegar sol, tipo, com um sol mais fraco, para depois gradativamente... como é que a melanina, né, que você falou, ativando a melanina para ficar mais resistente, né, e aí beleza, né, aí terminou o verão, e aí lembra que aumentou de novo o Covid e teve o segundo lockdown, beleza. Quando deu o segundo lockdown, eu não tinha o que fazer também
até depois do lockdown, eu não tinha o que fazer, porque eu não trabalhava, não era tipo da ideia de eu voltar a trabalhar, tal, com lavoura, em giro, essas coisas, né? E eu não tinha o que fazer, tipo, aqui você tem que fazer no verão, né? Praia, um monte de lugar, mas no inverno é frio, frio mesmo, né? E a cidade no inverno aqui é, tipo, bem morta, né? Aqui como se fosse Guarujá, tipo, ferve no verão, na temporada, e depois a cidade não tem mais nada, né? E aí eu não tinha o que fazer, eu falei, e aí, meu, o que eu vou fazer da vida? Ele falou, por que você não volta a tocar guitarra? Aí eu falei, por quê? Porque eu não tenho uma guitarra. Aí ele falou, bom, então vamos resolver isso, vamos comprar guitarra. E aí a gente comprou a primeira guitarra, e o engraçado é que quando a gente chegou na loja para comprar, para testar, eu já achava que ia chegar lá e já ia conseguir tocar uma música, porque eu fiquei 13 anos sem encostar a mão numa guitarra. Tipo, de quando eu parei ali, quando eu tinha 23 anos mais ou menos, eu fiquei 13 anos. 13 anos depois eu peguei uma guitarra na mão de novo, que foi essa que a gente comprou, né? E eu, na hora de testar, eu já achando que já ia arrasar e tal, mas eu não tinha mais os calos nas pontas dos dedos, né? De fazer pressão na corda, mas não saía nem meia nota. Foi a coisa mais vergonhosa que eu fiz na minha vida. Aí o pessoal, ele vai Eu desistir. pensei, deve estar me odiando agora, falar, meu, a gente tá comprando guitarra pra essa que não sabe nem dar uma nota. Eu pensando isso, né? Aí, beleza, levamos a guitarra pra casa. Eu falei pra ele, você deve estar me odiando, né? Pela vergonha que eu te falei, que eu te fiz passar lá na frente dos caras da loja. Aí ele falou assim, eu tenho completa confiança em você, que você vai se tornar grande. Eu falei, bom, já tem um primeiro incentivo, né? Olha, tá bom. que legal, né? E aí eu peguei e voltei a tocar por conta própria, pegando, tipo, coisas, eu já sabia ler um pouco não é a partitura, né, é a tablatura, que é uma coisa mais simples para ler nas guitarras, para tocar guitarra, né. E aí eu peguei e voltei a pegar assim, por conta própria, tipo, porque eu fiz um ano de aula quando eu tinha ali 17 anos, mas eu não estudava mesmo, né? Tipo, eu era bem vagabunda mesmo como estudante, né? E aí eu peguei e voltei. Por 2 anos eu fiquei por conta própria, tocando por conta própria. Quando chegou há 6 meses atrás, 7 meses atrás, em novembro do ano passado, eu falei, meu, agora eu quero começar a melhorar. Pegar a técnica tipo com um professor, com um mestre mesmo, né, com um maestro que vai me ensinar, não, é assim, e dali, do dia que eu tive minha primeira aula de verdade, tipo, o meu mundo mudou, porque tipo, o cara me falou, toca uma música aí pra eu, você já toca? Deixa eu tocar uma música pra eu ver aí. Aí eu lembro que fui tocar a Jump do Van Halen, aí depois de uns 30 segundos ele já desligou o playback da música. Eu falei, por que você parou? Ele falou, bom, primeiro porque pro tipo de música que você gosta, você pega a paleta do jeito errado. Esses dedos que você deixa assim não tem que ficar assim, tem que ficar assim. O seu polegar, você toca com o polegar assim, você tem que tocar com o polegar assim, e você levanta muito os seus dedos. Tipo, as coisas básicas eu fazia, tipo, do modo meu, não do modo certo. Então, a minha dificuldade no começo das aulas foi aprender a fazer as coisas do modo certo, que eu fiz por 10 anos do modo errado. Tipo, eu aprendi a fazer as coisas que eu já fazia. Tipo, muita coisa não saía muito bem e tal. E depois que eu comecei a aprender a fazer de verdade aquela coisa com alguém que pegava, não, é assim, não, é assim, né? E comecei a melhorar a técnica e eu acho que eu tô no percurso bonzinho. É umas já. pequenas coisas que mudam, né? E a Giovana tem um canal aqui no YouTube, eu vou deixar aqui na descrição o canal dela e também vou deixar o Instagram dela, se você quiser seguir ela, quiser bater um papo, conversar, ou alguma dúvida, ou alguma ajuda, tenho certeza que a Giovana vai gostar de te ajudar. E ela toca rock e, gente, ela toca muito bem, ela faz uns solos maravilhosos. Esse final de semana a gente vai tocar num bar, vai ser maravilhoso, ela vai fazer um show. Amanhã. Amanhã. Eu não sei quando que esse vídeo vai sair, eu acho que semana que vem esse vídeo sai. Mas ela toca super bem. Vai lá no canal dela, dá um apoio pra ela, deixa um like, deixa um comentário lá pra ela. Tenho certeza que ela vai amar receber o amor de vocês.
E acho que é isso, né, Giovana? Acho que deu pra falar bastante coisa da minha experiência, né? Que não foi uma coisa bem diferente da sua, que você teve coragem de enfrentar isso com quantos anos que foi que você começou? 15 anos. Com 15 anos, porra, é quase uma criança, né? Acabou de sair da adolescência, encarar a coisa do jeito que você encarou, tal. Eu não tive essa coragem. Fiz muito depois, mas o importante é fazer. Eu acho que é isso. Chegou um ponto que eu falei, se você não faz agora, se eu não fizer agora, eu não posso fazer depois que eu morrer, né? Eu tenho que fazer na vida, não quando estiver morto. Então não deixa pra depois o que você pode fazer hoje, mas também aquela coisa, antes tarde do que nunca, né? A gente tá bem agora, bem casada, italiana agora, querida, vai achando. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo maravilhoso com a Giovana. Como você sabe, vou deixar aqui embaixo todas as redes sociais dela. Segue ela lá, olha os vídeos dela que vocês vão gostar. Ela tá com um rock babadeiro. E é isso, Giovana. Muito obrigada pelo teu tempo. Obrigada a você. Adorei. Minha primeira entrevista. Espero que de muito. Demais. Falando nisso, deixa aqui nos comentários se você quer saber alguma coisa mais da Giovana. Pode deixar perguntas. Se qualquer coisa, a gente pode fazer um segundo vídeo. Em breve a gente vai estar juntas novamente. A gente pode gravar novamente. E pode deixar as perguntas ou qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente, tá bom? A gente vai adorar. Obrigada, Giovana. Obrigada, Cal. Então, obrigada se você chegou até o fim desse vídeo. Deixa teu like, compartilha com um amigo, com uma amiga que pode gostar. Se inscreve no canal, que é importante, ó. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.